noite a todos e todas. Bom, gente, a gente vai iniciar aqui, tá lá o slide para vocês. A gente vai falar um pouquinho aqui de direito pessoal e de direito real. Eu começo pontuando, né, de maneira lato sensu, quais são as condições da coisa de forma originária, né, que é a captura, ou por intermédio de contratos, tá? Então, eu posso, por exemplo, aquisição de um imóvel via contrato ou pela prescrição aquisitiva relacionada ao uso capião. Eu tomei posse de alguma maneira com o decurso do tempo, tá? A prescrição aquisitiva me possibilitou, via uso capião, me tornar proprietário. São as formas aí de aquisição das coisas. Coisa gênero, tá, externo ao homem, coisas apropriáveis, né, que não se pode adquirir, e bem é a espécie, são coisas apropriáveis, né, então são bens imóveis. O que é bens imóveis? Está lá no artigo 79 do Código Civil, são bens imóveis, o solo por natureza, tudo quanto lhe incorporar natural ou artificialmente. Aí eu tenho construções, enfim, aí inclui espaço aéreo e subsolo, dependendo da situação. Não vou entrar em detalhes, porque está lá, né? Vocês já passaram, inclusive, lá dos bens, enfim. Então, aí eu tenho também bens móveis, né? Os bens móveis estão no artigo 82, são os bens suscetíveis de movimento próprio, né? Ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Então, bens imóveis, bem móveis e bens públicos, que está lá no artigo 98, né? 98 são bens públicos do domínio nacional, pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa que lhe pertença, tá? Eu só relembrei aqui, tá? Para que vocês tenham a ideia, tá? Então, todos os bens são coisas, né? Mas nem todas as coisas são bens, tá? Em relação até a questão da condição de se apropriar, tá? Bom, pessoal, eu estruturei um pouco o que a gente vai trabalhar aí nesse período. É muita coisa, a gente vai, como eu coloquei, nesse primeiro bimestre, a gente vai reforçar, né, a questão da posse da propriedade, e depois vocês, né, vão trazer aí, né, toda a estruturação dos direitos reais. Nós vamos trabalhar do título 1 ao título 11. Título 1, posse, né, tá lá do 1196 ao 1224. Título 2, direitos reais, 1225, tem a nomenclatura até o 1227. Vamos tratar, né, da propriedade, né, do 1228 a 1368F. Aí a gente começa superfície, que é o direito de superfície. Vamos trabalhar servidões, né, como é que funciona esse processo de servidões, o usufruto, uso, habitação, direito do promitente comprador, penhor, hipoteca e anticrese, laje. Bom, aqui algumas distribuições para vocês entenderem um pouco. Então, esses slides iniciais, é bom que vocês estruturem, até para saber, né, estruture a composição, a orientação da literatura, né? Então, vocês têm alguma coisa já iniciando lá no resumo que eu falei, que eu disponibilizei, mas aí, de qualquer maneira, vocês vão acrescentar aí doutrinas e vão se aprofundar. Então, tenho lá na posse, a posse é a sua classificação, aquisição da posse, efeitos da posse e a perda da posse, propriedade em geral, aquisição da propriedade imóvel, aquisição da propriedade imóvel, perda da propriedade e direito de vizinhança. Então, a gente vai trabalhar um reforço em toda essa estruturação no primeiro bimestre. Depois, a gente fala sobre propriedade, vem condomínio geral, edilício, resolúvel, propriedade resolúvel, fiduciária, fundo de investimento, enfim. A gente vai passar por todo esse processo. O que é o direito real, efetivamente? É um ramo de direito, né? Tem a sua natureza jurídica, ele está relacionado ao poder imediato e direto do homem sobre a coisa. A gente vai trabalhar um pouco aqui a diferença do direito real e direito pessoal, para vocês entenderem um pouco esse processo. Ele está interno ao senhorio, ele
ele extrai vantagens próprias. O externo está relacionado ao erga omnes, né, o poder dominante. A gente vai mostrar um pouquinho aqui. Qualquer pessoa, né, que violente o seu direito, né, você tem a sua defesa através das ações. E é coisas alheias, né, que o dono é titular do direito. Então aí eu tenho coisas alheias de fruição e de garantia. Eu vou um pouquinho à frente e detalhar para vocês. Então vamos lá, direito real e pessoal. Vamos trabalhar uma distinção para que vocês enxerguem de maneira mais clara. Estou falando de direitos das coisas, é uma coisa, móvel ou imóvel. Direito das obrigações é prestação, é uma outra estruturação. Quando eu falo da relação jurídica com a coisa, há uma relação direta com a coisa. E nas obrigações, não. Eu tenho sujeito ativo, sujeito passivo, contrato, enfim, eu vou detalhar um pouquinho mais à frente para vocês. Tá? Então, é o que eu coloquei inicialmente. Estou falando dessa relação direta do bem móvel ou imóvel, no qual, se houver qualquer tipo de violação, eu tenho que proceder à defesa diretamente, né? Então, não está relacionado à questão, né, do sujeito passivo, efetivamente. Eu não tenho a pré-determinação desse sujeito passivo. Enquanto no direito pessoal eu tenho lá um contrato que estabelece as condições, tem um prazo pré-determinado, eu tenho um sujeito ativo e tenho um sujeito passivo. Então alguém vai pagar e alguém vai entregar. Alguém tem que pagar para receber. É uma relação muito clara do direito pessoal, totalmente diferente, né, do direito real. Como eu coloquei, o contrato tem uma relação contratual com todas as condições, né, pré-estabelecidas. Eu mostrei para vocês aqui um automóvel, então eu estou comprando um automóvel com a condição de pagar em 12 meses e tenho que receber esse automóvel nas condições que forem acordadas via esse contrato. Então, a diferença é que no direito real eu não tenho pré-estabelecido o sujeito passivo dessa relação. Por exemplo, eu tenho lá um bem, um imóvel, por exemplo, tá? Então a relação jurídica com o meu imóvel significa o quê? Se alguém violar, por exemplo, se eventualmente, né, alguém cometer um ato de violência para a retirada desse imóvel, eu tenho que fazer a defesa via ação. Na posse a gente vai mostrar quais os tipos de ações correspondentes aí que eu posso, inclusive eu posso até exercer a defesa, né, prévia em relação a esse imóvel. Então eu não tenho sujeito passivo. Qualquer pessoa que eventualmente violar o meu direito, né, eu vou acionar, diferentemente do direito pessoal que eu tenho pré-estabelecido contratualmente. A relação com o direito pessoal é pré-estabelecida, ela é muito clara, né, ela está didaticamente, né, relacionada, né, pré-estabelecida. Então é isso, se alguém vier retirar meu bem móvel ou imóvel, né, eu vou exercer o direito de defesa. E é qualquer um, tá? No contrato não, é o Manuel, é o José. Se o Manuel não entregar, o José aciona. Ou, né, se o Manuel não efetuar o pagamento, tem as penalidades que ele tem que contratualmente responder ao José. Efetivamente, eu sei quem está nessa relação, é pré-estabelecido. Ao contrário, quando eu tenho o bem móvel ou imóvel, a minha relação jurídica é contra qualquer um, é erga omnes, qualquer um que tentar violar esse direito. Tá? Então vamos lá, no direito real e pessoal, eu vou encontrar violação por ação. Qual é essa violação por ação? Ocupar a propriedade alheia. Então qualquer um que ocupar, ele está violando o direito de uma outra pessoa. Por omissão, no direito pessoal. Tá? Então se eu deixar de pagar a dívida contratual, eu tenho uma violação por omissão, deixei de pagar a dívida, eu vou responder pelas penalidades estabelecidas por aquele contrato. No direito real, o meu direito é permanente, tá? Então eu não vou perder a propriedade pelo não uso. Eu tenho desapropriação, eu tenho outros formatos de perda do imóvel. Enquanto no direito pessoal, essa relação é temporária. O contrato ele tem lá o prazo pré-estabelecido. Eu compro alguma coisa para pagar em 12 vezes, 24, 60, seja lá qual for o prazo, tá aí, tem um tempo, né,
claro para isso. Tem a relação temporária. No direito real, eu tenho a uso capião, através da uso capião, pela prescrição aquisitiva, me tornar proprietário daquele bem. Enquanto na relação, no direito pessoal, eu não tenho a uso capião, não há essa possibilidade de você usucapir, né, dentro daquele processo contratual. O sujeito no direito real é absoluto, ele é uno, não tem qualquer relação com o sujeito passivo, ele é proprietário absoluto e não existe uma relação externa. Ela pode acontecer se houver a violação. Enquanto o sujeito no direito pessoal é relativo à dualidade. Eu tenho o sujeito passivo e o sujeito ativo nessa relação. Bom, direito real tem a tipicidade, ele está relacionado lá no artigo 1225, é sujeito típico e limitado, números cláusulos criados, né, por lei. O artigo 1225 do Código Civil estabelece lá o que é exatamente. Não há dúvida do que são direitos reais. O 1225 ele diz o seguinte: são direitos reais: a propriedade, a superfície, as servidões, o usufruto, o uso, a habitação, o direito do promitente comprador, o penhor, a hipoteca, a anticrese. Vocês depois, inclusive, vão perpassar por todos, né, por todos esses direitos reais. A concessão de uso especial para fim de moradia, né, que é um instrumento utilizado, inclusive, para fins de regularização fundiária, a concessão de direito real de uso, que foi acrescentado pela Lei 13.465 de 2017, também muito utilizado para regularização fundiária, e a laje, tá? Que é o chamado direito de laje, tá? Que, né, nós vamos perpassar por todos esses direitos reais. Mas é muito claro, tá? Então, quando a gente fala típico e limitado, né, números cláusulas, ele está lá estabelecido no 1225, e são esses que eu acabei de dizer para você, diferentemente do direito pessoal, que são atípicos e ilimitados. Eu vou criar contratos, inclusive nominados e inominados. Eu posso criar, desde que seja lícito os objetos, eu posso criar qualquer tipo de contrato. Direito pessoal é relativo, né? Pessoa ou pessoas têm conflitos de interesses, estão relacionados a um vínculo jurídico, tem lá sujeito ativo e passivo, enquanto no direito real tem o direito absoluto, obrigação passiva universal e abstenção de ofensa do direito do titular. Erga omnes, não há conflito de interesses aparente. Tá? Quais são os princípios dos direitos reais? Eu vou perpassar agora. Bom, os princípios de aderência e especialização, que estabelecem um vínculo, que estabelece esse vínculo, né, de relação direta e imediata da senhoria aí, né, entre o sujeito e a coisa. Novamente, não depende de nenhum sujeito passivo para existir, e constata aí que o direito real permanece incidindo sobre o bem. Eu vou falar um pouquinho mais à frente, né, quando eu falar da sequela. Então, aí o princípio do absolutismo, ele inclusive, ele estabelece aí duas relações, que é a sequela e a preferência. A sequela é perseguir esse bem. 1228, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. E também o absolutismo, ele gera o direito de preferência, tá? O direito de preferência está voltado principalmente nos direitos de garantia. O direito de ambulatoriedade, né, ele está relacionado à condição propter rem, o ônus da coisa acompanha efetivamente. Relacionado ao privilégio, prescrição aquisitiva, ao ônus em geral. Princípio da publicidade, ou da visibilidade, está lá no 1226, eu vou até ler o artigo para vocês. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição. Móveis com a tradição, 1227, imóveis com a transcrição. Está no 1227, adquirem com o
registro de imóveis, é a transcrição, tá? Então, são condições que dá publicidade à aquisição. O princípio da publicidade é essencial, tanto no caso dos móveis com a tradição e os imóveis com a transcrição. O princípio da taxatividade, ou números clausos, eu já até coloquei para vocês, está lá no 1225, são todos esses. O princípio da tipicidade, né, como a gente já colocou, são os tipos legais, né, são numerados, são pré-determinados, números clausos está lá estabelecido, está muito claro lá no 1225. Princípio da perpetuidade, a propriedade é um direito perpétuo, ela não se perde pelo não uso, como eu coloquei, tá? Tem alguns meios legais e formas legais que acontecem, que levam à perda, né? Desapropriação, a uso capião, né? A prescrição aquisitiva para quem adquiriu, né? Ou você perde pela uso capião, tá? A uso capião você perde ou ganha. A função social é da propriedade, a gente fala um pouquinho mais à frente. Pela renúncia, pelo abandono, efetivamente, tem situações que você pode perder, mas não pelo não uso. Então, exclusividade, não há a possibilidade de ocupar o mesmo espaço, né, jurídico. O direito real é um espaço único, a propriedade é muito clara, né, bem móvel ou imóvel, né, tem caráter exclusivo, não tem possibilidade de haver direitos reais se utilizando do mesmo espaço. O princípio do desmembramento, ele está relacionado à condição de estabelecer o direito real sobre coisa própria ou coisa alheia. Direito real de coisa própria, tá? É o direito pleno, que é a propriedade. Então, o proprietário, ela está lá no 1228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que justamente a possua ou detenha. Tá? Então, é a condição plena. Tá? Direito real de fruição. Quais são os direitos reais de fruição? Direito de uso e gozo de coisa alheia. Então, a superfície que eu estabeleço via contratual, as servidões, né, que eu tenho um mecanismo jurídico de estruturar, o usufruto, o uso, a habitação, o direito do promitente comprador. Aí eu tenho os direitos reais de garantia, tá? Que é o penhor, a hipoteca, a anticrese. Essas são as condições de classificação aí dos direitos reais. Características, né, a incidência direta e imediata do titular sobre a coisa. O titular, né, tem essa incidência direta sobre a coisa. A defesa dos direitos reais por ações reais. Então, independe da prestação do sujeito passivo, né, dessa relação, que é a coletividade em geral. Qualquer um que venha a violar meu direito à propriedade, eu tenho direito à defesa via as ações reais. E o direito de preferência, como eu coloquei, é restrito aos direitos de garantia, né? Consiste aí no privilégio da garantia, tanto do penhor como da hipoteca. Tá? Bom, direitos reais sobre coisas alheias, eu já até detalhei para vocês, né? Então, eu tenho lá superfície, servidões, usufruto, habitação. O que significa isso? A superfície, eu tenho um proprietário e alguém que está usando e gozando. Usufruto, uso, habitação. Eu tenho titular e, né, alguém que está em uso do bem. Eu tenho o quê? Desmembramento, né, do direito real. Eu tenho o titular do bem e alguém que está usando. Tá? Propriedade. Eu vou passar para vocês alguns pontos de propriedade e, obviamente, que depois a gente vai se aprofundar. A gente começa aí com uma visão filosófica da propriedade, para que a gente entenda esse processo. Eu destaquei aqui 3 filósofos que se interrelacionam com a condição, né, contemporânea da propriedade. Sugiro, né, que vocês busquem depois, eu não vou me aprofundar, eu vou só pontuar aqui aspectos que eu julgo de importância, né, para que vocês depois, né, tenham um aprofundamento. Né? A gente tem Hobbes,
que vê, né, o Estado como origem da propriedade e dá pouca ênfase aí, né, nesse tema. E aí na sua obra Leviatã ele fala que o direito, né, da propriedade privada pertence ao soberano, sendo ele responsável por distribuir a terra. Rousseau, né, que o direito da propriedade é apenas uma convenção humana, é alguma questão contratual. Na sua obra Discurso sobre a ciência e as artes, ele vê a propriedade privada como todos os males, né? Para ele, a origem da sociedade civil a posse da terra, enfim. No momento, o território é cercado, então eu começo a privatizar, né, esse espaço e aparece, né, pessoas que ficam sem terras e, em consequência, são obrigados a se renderem ao trabalho para os que têm, tá? É a visão de Rousseau. Esses três filósofos, eu pontuo eles porque eles se interrelacionam nos seus discursos, né? John Locke, tá, que tem a visão liberal da propriedade como ela é atualmente. Eu entendo que não se discute propriedade sem ao menos ler o segundo tratado sobre o governo. Preciso entender um pouco esse processo, a construção desse processo. Então, o trabalho como origem da propriedade, princípio organizador da vida social, enfim, ele vê a propriedade ele vê a legitimação da propriedade através da natureza da terra, quem trabalhou, tal. Então ele tem uma visão inicial, ele relaciona o trabalho à posse da terra. Ele vê a propriedade em dois momentos, no momento onde a propriedade está relacionada ao trabalho, tá? E quem trabalha a terra dentro de um limite social, né, que é para o seu sustento, se tornaria proprietário, no primeiro momento. No segundo momento, com a introdução da moeda, tá? Então isso, aí eu já tenho um metal, porque veja bem, quando eu falo de propriedade antes da moeda, eu estou me relacionando à produção, né, consumida efetivamente, né? Então, quando vem a moeda, o metal, né, eu posso guardar esse metal, então eu consigo comprar mais terras. Então, no segundo momento, ele modifica essa visão dele em relação ao trabalho relacionado à propriedade da terra. Então, veja bem, eu posso ter mais terra do que efetivamente seja a produção para o meu consumo, né? E ampliar, porque agora eu tenho metal. Aí já observando um pouco mais a evolução histórica no Brasil da terra, são constituídas as Seis Marias, enfim, a questão de latifúndios enormes aí que vão se estruturando um pouco. Eu tenho até um mapeamento disso, né, que mostra depois um processo e que a gente tem algumas fases, né, nessa evolução histórica entre a descoberta e a independência, né? Então eu tenho o território sobre o domínio do Estado, né, que na verdade é o rei, e que estabelece lá as 15 capitanias, 12 donatários. E esse regime ele é colocado a termo só com José Bonifácio depois em 1822. O registro imobiliário no Brasil com uma origem em 1843, obviamente que bem diferente do que nós temos atualmente, né? Enfim, a gente começa a ter alguns processos já de tentativa de definição, né, de espaço, né, territorial relacionado à propriedade especificamente. É um pouco das capitanias, né? Então a distribuição aí das capitanias originalmente, depois isso é subdividido, enfim, é um pouco mais uma visão histórica, né, desse processo. Agora, um ponto fundamental, sempre que nós falarmos em propriedade, nós temos que remeter à Lei 601, de 18 de setembro de 1850, promulgada no Império, denominada Lei da Terra. Ela é regulamentada em 1854 por um decreto imperial de número 1318. Essa lei que normatizava a propriedade fundiária no país. Então é muito claro. Eu falando de propriedade, então o que acontece? A partir da lei
1601, de 18 de setembro de 1850, chamada Lei da Terra. Não há mais terras gratuitas, elas são negociadas e recebem status de mercadoria efetivamente. Então, é importante que a gente estabeleça esse marco. Porque o que acontece efetivamente? Por que essa lei vem em 1850 e como se processa, né, efetivamente essa delimitação de terra? Nós temos já em 1850 um movimento discutindo a abolição no Brasil muito intenso, que acontece logo à frente. É uma forma de garantir, né, que os escravos não tenham acesso à terra, porque eu elimino integralmente qualquer direito à posse aqui. E como que são atribuídas as propriedades? As propriedades, elas são atribuídas através do registro paroquial, através do meio declaratório, né? Que inclusive permanece até os dias atuais. A gente está falando, nós estamos falando do georreferenciamento, né? Que deveria, inclusive, já existir nas áreas urbanas, né, e sequer nas áreas, nas áreas rurais ainda, né, o INCRA já vem correndo atrás de cadastramentos rurais e não consegue efetivar esses cadastramentos rurais. Havia a Lei 601 com registro paroquial, a condição declaratória, e aí as terras devolutas, obrigatoriamente, elas têm que ser adquiridas com dinheiro, tá? Então fica o governo autorizado a vender terras devolutas em praça pública ou fora dela, como e quando julgar mais conveniente, fazendo previamente medir, demarcar e descrever a porção das mesmas terras. Então só quem tinha dinheiro e quem já possuía a terra anteriormente, tá? O que acontece efetivamente com essa evolução histórica? Nós temos uma herança colonial, é um pouco do que eu mostrei. Obviamente eu mostrei de maneira muito superficial, né? Mas de qualquer maneira é possível detectar, né, essa herança colonial, esse processo fundiário, né? Os latifúndios estão aí, tal, enfim. Nós temos um abismo econômico significativo que a gente não consegue melhorar, desigualdade no acesso à terra, isso eu estou falando da rural, e também da urbana. Há uma desigualdade no acesso à terra rural e uma desigualdade no acesso à terra urbanizada. Nas cidades, de maneira geral, né, os pobres vão para as periferias e muitas vezes para as periferias das periferias. Então, a gente está ampliando as periferias da cidade com toda a desigualdade muito clara. O direito civil patrimonialista, enfim, a gente tem pequenas mudanças, um pouco eu vou falar na sequência um pouco também da função social da propriedade, que chega com a Constituição e depois é incorporada no Código Civil, né? E esse direito civil patrimonialista, ele tem uma proteção enorme à burguesia, então o acesso à terra fica muito distante e não há qualquer preocupação com os pobres, né? Despreocupação com os pobres é a evolução histórica em relação à propriedade no Brasil. A gente começa a ter algumas interferências no Estado moderno e a gente observa normas do direito público, né, no privado, aí é a terceira geração do direito, novos direitos transindividuais. Então, a Constituição de 88 traz lá num capítulo específico da política urbana, né, os artigos 182 e 183 avança e discute, né, traz a função social da propriedade, que esses dois artigos, eles são regulamentados pela Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, que completou agora 20 anos, o Estatuto da Cidade. Esses artigos, eles tratam da usucapião urbana, ele trata do plano diretor, ele trata da função social da propriedade, é importante. E o Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257, está sendo muito discutida agora esse ano, até por conta dos seus 20 anos. A Constituição traz a garantia, né, do direito à propriedade, mas estabelece que a propriedade atenderá à sua função social. E aí eu vou encontrar no artigo 170 o direito de propriedade e a sua função social,
a propriedade urbana, tá, cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais da ordenação da cidade, expressas no plano diretor. A função social no meio urbano, tá, ela tá estabelecida, tá, pelo chamado IPTU progressivo. Algumas cidades brasileiras implementaram, mas é um instrumento, né, que ele tem um ônus político, né, significativo, então ele termina não sendo aplicado. Né, os prefeitos que aplicam IPTU progressivo, ele termina gerando um descontentamento eleitoral significativo. Então, o IPTU progressivo que penaliza quem não cumpre a sua função social. Inclusive, quem não cumpre a sua função social da propriedade pode ser desapropriado, né, que é a chamada desapropriação-sanção. Os artigos 184 da propriedade da Constituição estabelece a usucapião urbana, para imóveis até 250 metros quadrados e com 5 anos sem ser molestado. Então, veja bem, se houver ocupação na área urbana, é 5 anos a usucapião, diferente da usucapião ordinária e extraordinária, mas aí a gente vai fazer uma abordagem mais detalhada. A constitucionalização da posse, a função social não se confunde com sistemas de limitação da propriedade, tá? Ela diz, ao contrário, diz respeito ao exercício do direito, né, ao proprietário, e aí ele tem que, obviamente, cumprir a função social determinada no plano diretor. Por exemplo, o plano diretor de Palmas estabelece que a pessoa tinha que ter uma determinada área construída lá no imóvel. A emenda constitucional 26 acrescenta o direito de moradia. Quando eu falo todo mundo tem que ter lugar para morar, não significa que todo mundo tem que ter propriedade. Eu posso ter mecanismos, e aí o Estado, né, deveria ter mecanismos que possibilitassem as pessoas de morar dignamente. Como acontece em países europeus, em grande parte dos países europeus. É lógico que tem problema também, tem gente na rua, a gente não pode ter essa quantidade de gente na rua que a gente tem no Brasil. Tá? Então, Estatuto da Cidade, Lei 10.257, trata da usucapião urbana constitucional de imóveis, está lá, 250 metros, você tem o título de domínio, a preferência para a mulher, enfim, a nova ordem social. A gente vai falar um pouquinho, né, da renovação do conceito da posse, né, a garantia da posse, né, todo isso. A gente tem um problema possessório no Brasil, não há um respeito, a gente vê desalojamento enorme, o despejo, né? Então, inclusive foi aprovado a lei contra o despejo na pandemia e não foi sancionada, tá? E agora, na verdade, o Congresso está tentando derrubar o veto governamental. A posse, a gente vai se aprofundar bastante em posse. A posse não pode ser da forma que ela vem hoje no Código Civil, né? Que ela se presta mais para uma garantia de propriedade. O reconhecimento do direito de propriedade é delimitado pela função social. Imóveis abandonados, lá no 1276, então veja bem, o Estado ele não faz isso, tá, mas a gente tem no Código Civil os imóveis abandonados, a prefeitura inclusive pode desapropriar, ela tem um formato aí, tá, né, comprovado o abandono, o não pagamento de impostos. As prefeituras não têm feito isso no país todo. E aí também há algumas concessões, né, de exploração de recursos minerais de pequeno valor, em favor do proprietário do solo, extensão do uso de loteamento urbano. Enfim, eu já estou caminhando para o final. A nova ordem social econômica, atualização das normas do direito de vizinhança. Então, vários pontos. A gente vai falar só de direito de vizinhança, uma das aulas. Revisão de normas sobre condomínio edilício. Condomínio edilício vem para o Código Civil, disciplinação da propriedade fiduciária, também há uma reestruturação, a gente vai falar muito disso, é mais para pontuar para vocês agora. Direito de superfície, inclusive, ele vem para o Código Civil e vem para o Estatuto da Cidade. Ele tem algumas diferenças que vocês vão estudar isso. É um processo de evolução muito grande em relação ao planejamento urbano. Não retenho mais as terras, então eu posso usar as terras para outra pessoa utilizar. Eu continuo proprietário, mas o direito de superfície possibilita aí
resolveu muito problema de parcelamento de solo, direito de laje também é bem diferente. Num único local eu posso ter várias propriedades, desde que elas não interfiram uma em outra, tal. Foi uma tentativa da 13465, que é uma lei voltada para a regularização fundiária, de resolver principalmente o problema de favelas, né? E as concessões de direito real de uso e também concessão para fins de moradia. São concessões feitas, o Estado concede suas terras dentro de algumas normativas bem interessantes. E penhor de veículos em letras hipotecárias também é um formato que também não é muito usual. A gente já tem hoje formatos aí muito mais resolutivos. Eu acho que é isso. Deu para dar uma passagem mais geral aí para vocês.